recomendo que pulem esse vídeo. Free Fire é um dos jogos mobile com mais fama da atualidade, e essa fama vem claramente graças aos seus diversos modos de jogo. E vale mencionar também que esse jogo vem gerando bastante popularidade graças aos distintos vídeos que existem na internet, onde se pode ver que na realidade esse jogo nos esconde coisas realmente perturbadoras. Além do mais, é muito importante mencionar que esses sucessos inquietantes não acontecem somente dentro do jogo, pois também são ocorridos acontecimentos na realidade. E como prova disso, há milhares de vídeos aonde pode ser visto vários jogadores sendo atormentados por um suposto ser ou demônios originados pelo Free Fire. Precisamente no dia de hoje tenho a oportunidade de falar sobre um caso de um jogador, que aconteceu quando ele tentava chegar à patente máxima desse jogo, que no caso do Free Fire é o desafiante. Porém, antes de começar, eu recordo que me apoiaria bastante se deixasse seu like e sua inscrição. E dito isso, poderei dar início ao perturbador caso que acontece quando se pega desafiante no Free Fire. Como você sabe, dentro dos jogos competitivos é adicionado uma seção de ranks aonde se busca classificar os diferentes jogadores. E essa classificação normalmente é baseada em pontos que o usuário consegue completar ao jogar e ganhar as partidas. O que significa que quanto maior o rank, maior é sua habilidade dentro do jogo. E o Free Fire não é uma exceção, pois ele inclui uma boa quantidade de ranks dentro das modalidades do jogo. E sem dúvidas os ranks mais difíceis de conseguir são os das partidas Battle Royale. E dentro desse sistema existe o maior rank, que é o mais complicado de conseguir. Estou falando de nada mais nada menos do ranking de desafiante. E na realidade é muito raro ouvir história dessas pessoas, já que é tão difícil chegar a essa posição, sendo realmente poucos os que têm a oportunidade de saber o lado obscuro secreto que contém nesse ranking. Já que se você conseguir chegar a esse ranking, correrá o risco de cair nessa maldição, e não estou falando do fato de você ter que jogar várias horas seguidas. Pois aqueles que têm a oportunidade de chegar no desafiante, têm comentado suas experiências, as quais por coincidência vêm a ser similares. E como tal, um jogador que chegou a esse ranking resolveu compartilhar sua experiência, que aconteceu exatamente quando ele conseguiu pegar a patente desafiante pela sua primeira vez. Tudo começou quando esse usuário, que quis deixar sua descrição em anônimo, resolveu treinar mais e mais para melhorar suas habilidades. E como tal, isso de ser o melhor do jogo surgiu quando ele percebeu que seus amigos eram muito bons, ao contrário dele mesmo, que se achava muito ruim. E vale mencionar que seus amigos só o chamavam para simplesmente completar os quadros, e além do mais, com o passar do tempo ele foi sendo deixado para trás, já que toda vez ele era o culpado de fazer seus amigos perder pontos. E todas as vezes que ele era expulso dos quadros se sentia muito triste com isso. E foi por exatamente essa razão que um tempo depois ele iria decidir chegar na patente de desafiante, sem sequer se importar com o tempo que iria perder. E então, faltando apenas uma semana para começar uma nova temporada, ele começou a praticar bastante todos os dias, já que tinha em sua mente chegar no desafiante em menos de um dia. Porém, para jogar, ele tinha que se programar para estar livre nesse momento, mas no entanto ele não parou de praticar todos os dias por bastantes horas para a fim de melhorar o suficiente e poder conseguir o seu objetivo. Que, como mencionei, era chegar à patente desafiante em menos de um dia, e para conseguir fazer isso é só praticando muito e perdendo várias horas do seu dia jogando. E com isso ele começou a assistir muitos vídeos aonde davam conselhos para melhorar, e também vídeos aonde ensinava a subir da maneira mais rápida e fácil para a patente desafiante. E toda vez que ele iria jogar ele sempre colocava em prática esses conselhos que ele aprendeu, e treinando o máximo todos os dias antes de reiniciar a temporada. E até que por fim, quando a temporada se reiniciou, o garoto já se sentia preparado, e com isso ele começava a sentir certos nervosismos, já que tinha a possibilidade de tudo dar errado e ele perder todas as partidas. Mas mesmo assim ele decidiu jogar várias partidas sem parar, e o passo mais importante que ele decidiu tomar era de cair em cidades menos movimentadas, sendo assim nas cidades mais desertas dos mapas. Já que dessa maneira era menos provável encontrar-se com algum oponente no início, já que, como você sabe, se formos um dos primeiros a perder, vamos então perder uma quantidade muito grande de pontos, no qual seria um desastre para o usuário. E oportunamente o menino começou a subir muito rápido.
Mas mesmo assim ele não conseguia ganhar todas as partidas, e então se esforçava o máximo para ficar no mínimo no top 5. Que assim seria o suficiente para não perder pontos e ao mesmo tempo estar ganhando muitos pontos. E então quando se estava mais ou menos umas 7 horas jogando, já faltava muito pouco para seu objetivo. E nesse mesmo momento ele estava muito emocionado, já que por fim iria mostrar aos seus amigos que estava jogando muito melhor. E passando uma hora mais, tinha chegado às últimas partidas. E se ele ficasse no top 5 com algumas kills, enfim conseguiria pegar desafiante. E então ele começou a partida, que justamente quando iniciou ele notou que iria começar a acontecer coisas estranhas dentro do jogo. E por alguma estranha razão a partida marcava como se não tivesse nenhum jogador conectado. Sendo assim ele seria o único jogador ali, e isso não fazia nenhum sentido, já que a partida tinha iniciado normalmente igual às outras. Porém quando iniciou não havia mais ninguém além dele. E quando por fim caiu no mapa ele notou outro detalhe estranho. Notou que não havia nenhuma arma ou algum outro recurso do jogo. E ele começou a ficar meio confuso, e até com medo, já que por um erro do jogo ele poderia perder os pontos que havia dado tanto trabalho de conquistar. Porém justamente nesse momento ele notaria que no marcador começou a marcar um total de 2 pessoas, e isso significaria que existia outro jogador na partida, e nesse instante tudo estava parecendo cada vez mais estranho. E obviamente ele não poderia sair da partida, já que se fizesse isso poderia perder todos os seus pontos. Então o menino pensou que isso se tratava de apenas de um erro, que iria ser consertado com o passar dos minutos. Então ele decidiu percorrer todo o mapa a fim de encontrar mais coisas na partida. Porém quando ele chegou perto de uma casa, pôde observar um formato de uma sombra que parecia ser de um jogador. Então ele chegou perto daquele jogador para tentar entender um pouco mais sobre o que estava acontecendo, e foi bem no momento que ele se aproximou. Pôde ver que aquele ser estranho tinha roupas de bode, mas seus olhos estavam completamente vermelhos. E naquele momento o menino estava ainda mais confuso. E nisso então ele ficou parado na frente daquele personagem assustador, e do nada o jogador misterioso o matou com um golpe. E o jogo imediatamente o tirou da partida. Então o menino naquele momento pensou que ele tinha perdido todos os pontos, mas quando ele verificou seu perfil percebeu que ele já estava no desafiante. Então ele ficou muito feliz por finalmente ter chegado, mas ainda saiu com a dúvida do que havia acontecido. Então resolveu procurar o perfil do jogador que havia encontrado no jogo. E o estranho é quando procurou a conta e percebeu que era a primeira conta de todas do Free Fire. Que em teoria essa conta não é mais usada. Deixe nos comentários suas opiniões sobre esse caso. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixar seu like. Até a próxima. Ao longo da existência de um jogo,